Fala galera do Naturalmente, e aí pessoal, tudo bem galera? Bom, como é de praxe, né, nessa semana nós sempre começamos fazendo a orientação, né? Galera, nós já fizemos a orientação número 1, quando falamos lá da parte celular, metabolismo, funcionamento da célula. Falamos lá da nossa orientação número 2, quando nós falamos de DNA, metabolismo do DNA, genética e tudo associado a DNA. Na nossa orientação número 3, nosso tema foi origem da vida e evolução. E nós chegamos agora, gente, a uma das orientações, vamos dizer assim, mais importantes, que é a ecologia, que é a nossa orientação de número 4. Então, galera, vamos comigo que eu vou falar um pouco com vocês sobre como a ecologia é dividida, tem sido cobrada aí nas provas do Enem, desde 2014, que costuma ser nosso ano de referência ali, né, para analisar as provas, até a última prova, que foi a de 2020. Vem comigo, olha só. Primeiramente, galera, vamos lá então, devagar, né? Nós estamos aí na nossa orientação 4, certo? E o nosso tema hoje é falar de ecologia. Galera, falar da ecologia como um todo, certo? Primeiramente, deixa eu falar sobre esse tema com vocês no histórico do Enem até aqui. A ecologia sempre foi uma matéria extremamente importante para a prova do Enem. Até te diria que se a gente pegar as provas ali até 2013, que já é um modelo mais antigo, um pouco diferente da prova que se faz hoje, basicamente, o que a gente via na biologia era ecologia. Galera, a gente chegou a ter provas que de 15 questões de biologia tiveram 8 de ecologia, né? Só que, claro, né, não que a ecologia não seja importante, mas metade da prova, ou mais da metade da prova de biologia ser ecologia, é um pouco demais, né? E acredito eu que muito pela forma como a prova foi melhorando, talvez críticas que receberam, né, por colocar apenas, né, dosar demais, assim, ecologia e esquecer de outras matérias, a prova começou a vir mais equilibrada a partir daí. Porém, não quer dizer que a ecologia deixou de ser importante. Já vou te dar agora um dado que mostra isso. De 2014 para 2020, né, mantendo aí o padrão das últimas orientações que a gente fez, as provas analisadas, galera, foram ao todo 95 questões. 95 questões. É de todos os grupos que nós estamos dividindo, certamente o que tem o maior número de questões, tá? Mesmo pegando esse período, depois mesmo que a prova deixou de cobrar tanta ecologia como se costumava fazer. E ainda assim, isso mostra que a prova ainda cobra bastante ecologia, né? E esse é um ponto, né, galera? Por isso que é importante a gente ter essa noção para começar a pensar em como estudar, né? Galera, é o seguinte, dessas 95 questões, nós vemos questões, por exemplo, que elas ficaram ali entre a biologia e a geografia na hora do gabarito. Então, uma questão, basicamente foi uma questão de geografia que caiu na prova de biologia, com o tema de ecologia, né? E nós vemos, até porque, galera, explicando isso melhor, a prova de geografia precisamente não é no mesmo dia. Então, quando um tema desse, né, associado à ecologia, mas mesmo a gente sabendo que é mais geografia, aparece no dia da ciência da natureza, nós tratamos naturalmente como uma questão de biologia, tá? Já um pouco mais difícil quando, por exemplo, acontece com a prova de química. Galera, na prova de química nós tivemos aí 9 questões que foram interseções entre a biologia e a química, e naturalmente qualquer uma das duas matérias poderia ter respondido, ou, né, até respondeu a questão naquele momento. Então é importante ver isso, galera. Eu quero usar esse ponto até para começar a justificar com vocês a importância da ecologia. Ecologia não é só cobrada dentro da bio, né? Não é só conceito, o que aquilo significa, como interpretar isso de biologia. A ecologia é uma matéria que se aplica a muitas coisas, e hoje a gente vê a ecologia muito presente na prova do Enem, em questões de interpretação, em questões de geografia, em questões de química e até mesmo em questões de física. Então você tem que ter essa base ecológica, essa noção ecológica, às vezes para interpretar outros temas dentro de outras matérias. Isso torna a ecologia ainda mais importante para vocês que vão fazer essa prova. Bom, dessa forma, agora dito isso, e vocês já sabem que é um tema muito importante, você tem que ter uma base muito boa, eu vou tentar mostrar para vocês as divisões dentro da ecologia para vocês saberem quais temas têm maior relevância. E eu vou seguir naturalmente pela ordem de impacto, da mais importante a que mais teve questões para que menos teve, tá? Então, galera, vem comigo, olha só. Primeiramente, o tópico mais cobrado disparado são os problemas ambientais. Ou seja, galera, tudo aquilo associado à degradação ambiental, poluição, preservação
trabalhando a ideia de preservação em cima dos problemas que criamos, né? Essa problemática ambiental tem sido um tema bastante relevante no Enem, certo? Até para associar o contexto que a gente vive no Brasil e tudo que a gente tem que fazer para tornar isso melhor, chamar a atenção desse aspecto na prova é extremamente relevante, né, para o contexto nacional. E dentro dessa ideia de problemas ambientais, só para vocês terem noção, galera, foram ao todo aí 50 questões. 50 questões desse tema. É muita questão. Se você parar para pensar, de 95, 50 ter sido desse tema, foi mais da metade das questões de ecologia. Então a gente espera que de questões de ecologia que venham aparecer na prova, em torno de metade, né, vamos colocar um pouquinho mais da metade, sejam associados a problemas ambientais. Conhecer coisas como efeito estufa, chuvas ácidas, eutrofização, maré vermelha e todos os problemas que nós causamos, né? Toda ação antrópica que é degradante, né, para o ambiente se torna relevante dentro desse tópico. Até deixando isso um pouquinho mais dividido, ó, como esse tema é muito importante, associado diretamente à poluição e o significado de cada tópico de poluição, nós temos aí um total de 28 questões, tá? E associado mais à ideia de preservação, medidas, ações que nós fazemos para tentar reparar, evitar problemas maiores, nós temos aí um total de 22 questões, tá? Bom, então esse é de fato um tema muito importante, vocês têm que dosar a ecologia sempre dando muita importância para esse tema, beleza? Bom, agora além desse, vamos lá, que outro tópico a gente tem importante? Os ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Nós temos aí um total de 12 questões nesse tempo, tá? Falar sobre ciclo do carbono, associando, por exemplo, o ciclo do carbono ao efeito estufa, que é um problema ambiental. Falar, por exemplo, do ciclo do oxigênio, do ciclo da água, e de todos esses, o mais importante tem sido o que mais cai na prova do Enem desde então, é o ciclo do nitrogênio. Acompanhar toda a importância do nitrogênio no solo e todo o ciclo. Até te diria que, assim, quando a gente vai preparar alguém pensando no Enem, a gente, em geral, não guia a matéria de um jeito em que decoreba de nome, de estruturas, seja a parte mais relevante para quem faz uma questão do Enem. Mas se tem um tema, galera, da biologia que é praticamente impossível fugir disso, é ciclo do nitrogênio, porque é muito difícil você falar desse ciclo sem cobrar a bactéria que fixa, o nome do composto que é gerado, e acaba que se torna um pouco mais decoreba, e de todas as provas que eu já acompanhei, é um dos poucos temas que a gente ainda vê nesse sentido mais decoreba presentes aí na prova do Enem, tá? Ciclos biogeoquímicos, galera. Outro tema aí que a gente tem bastante relevante são as relações ecológicas. As relações ecológicas. Galera, relações ecológicas, nós temos aí um total de 11 questões falando sobre as relações. Você tem que conhecer os modelos, saber relacionar o que é mutualismo, o que é protocooperação, o que é comensalismo. Não decorar exemplos, mas entender a relação, para que você esteja preparado para, não importa o exemplo, você saber aplicar e saber enxergar corretamente que relação se tem ali, beleza? Bom, saindo desse tema, galera, também nós temos aí as cadeias alimentares, cadeias, teia e fluxo de energia. Vou colocar aqui junto, até porque é um tema que basicamente está totalmente interligado, né? E galera, nesse tema nós vamos ter aí um total de 3 questões, tá? Mas esse tema eu tô colocando aqui para te mostrar uma coisa relevante sobre ele. Somente sobre esse tema, diretamente sobre ele, nós temos 3 questões. Mas esse tema esteve presente dentro de 10 questões. Tá? Então, ou seja, em muitos temas que eu falei para vocês, às vezes até mesmo em ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas, às vezes a questão ela mistura os dois temas e nós temos outras 7 questões que falam de cadeias, teias e fluxos de energia combinadas com outros temas, tá? Aqui eu estou contabilizando 3, tá? Porque eu estou basicamente concentrando no tema que foi mais determinante naquela questão para ser respondida, tá? Então, relações ecológicas, agora, né, cadeia, teia e fluxo de energia. E galera, depois desse tema, as definições ecológicas, definições ecológicas e níveis de organização. Professor, o que é isso? É muito importante, gente, para quem estuda ecologia, às vezes saber o significado de espécie, população, comunidade, fator abiótico, fator biótico, biótopo. São definições que são fundamentais para se interpretar questões de ecologia. Entender os níveis de organização, né? Um indivíduo, um organismo, um grupo desse, uma população, um grupo maior ainda, uma comunidade.
Saber interpretar esses dados também é extremamente importante, tá? E eu até te diria que dentro desse tópico de definições, existe um tópico especial que é nicho ecológico. Entender nicho ecológico é muito importante para se fazer a prova do Enem. Nós temos questões, às vezes, diretamente. Ele descreve um texto, aí ele vem lá. Esse texto fala sobre... Aí ele quer que você interprete qual termo, qual definição se aplica melhor ao que foi descrito no texto. E muitas vezes ele faz isso para cobrar de você a definição de nicho ecológico, que costuma ser o gabarito dessa questão, tá? Então é importante que você tenha essa ideia, tá? E pensando aí, galera, nós temos 5 questões diretamente sobre esse tema, beleza? Galera, saindo daí, a gente vai agora para dinâmica de populações. Dinâmica de populações. E nesse tema, nós basicamente estamos falando sobre crescimento de população, decréscimo de população, avaliar se uma população cresce em um nível significativo ou não, taxa de crescimento absoluto, taxa de crescimento relativo, focado em uma população, tá? Galera, baseado nesse tema aí, nós vamos ter um total de 4 questões, tranquilo? Bom, outro tema que vem na sequência são os biomas, falar do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga, da Floresta Amazônica, e às vezes cobrar conceitos dentro desses ecossistemas muito específicos de fitogeografia, domínios morfoclimáticos, e embora seja um tema que ele entra muito, vamos dizer assim, em concordância com a geografia, pode estar presente na prova de geografia e pode estar presente na biologia, ele é um tema que por esse motivo até se torna bem mais relevante, né? E galera, diretamente sobre esse tema, nós vamos ter um total de 4 questões, tranquilo? Galera, seguindo, sucessão ecológica. Sucessão ecológica. A sucessão ecológica é basicamente você interpretar a construção de um ambiente. Como a vida começa ali, como é que a vida se desenvolve, até que você chegue a um ápice, a uma floresta, a um ambiente em equilíbrio dentro do contexto ambiental, climático daquele local. Interpretar as fases, as características, isso tudo faz parte da ideia de sucessão ecológica, e nós vamos ter aí associado a esse tema 3 questões, beleza? Galera, chegando aí no penúltimo tópico, fatores abióticos, muitas vezes interpretar as condições minerais, as condições de água, de ar, de temperatura, de um ecossistema, e questões direcionadas a esse tema, falando especificamente disso, nós temos aí, galera, um total de 1 questão, beleza? E fechando a nossa história, vou colocar um tópico aqui que ele entra em muitos assuntos, inclusive em ecologia, que é controle biológico. Controlar, por exemplo, uma praga usando uma coisa ambientalmente menos danosa, que é, por exemplo, um vírus controlando uma praga, uma bactéria, um fungo. Quando você usa um ser vivo para controlar o crescimento populacional de outro que representa uma praga, nós falamos que é um controle biológico. Isso pode entrar dentro do aspecto vírus, bactérias, até porque dependendo do organismo, você pode incluir dentro daquele tema também, né? Mas claro, faz parte todo de um contexto ecológico e por isso está aqui também. Então, galera, sobre esse tema aí nós temos um total de 2 questões. Galera, notem que é bastante coisa, né? Notem que a ecologia tem bastante relevância. Nosso objetivo em fazer essa divisão e falar um pouco sobre cada um dos temas é mais para dar um norte, uma orientação para como vocês vão se guiar nos estudos que vão fazer, beleza? Galera, nós ficamos por aqui, tá? Qualquer coisa vocês voltam, revejam ali sobre o tema específico que vocês têm curiosidade. E ao longo da semana e do nosso canal, do nosso perfil no Instagram, nós vamos sempre dando informações para vocês, para tornar isso mais fácil e ajudar vocês nesse caminho. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo, curte aí, compartilha pra gente, um abraço a todos vocês e até a próxima.